Olá, queridos, tudo bem com vocês? Você vai me perdoar pela voz, mas eu estou um pouco gripado e hoje é domingo, né? E eu já preguei na igreja e eu estou aqui gravando algumas mensagens para a semana. Então a voz já está falhando um pouquinho, tá? Me perdoe. Mas eu quero chamar sua atenção mais uma vez para a nossa reflexão. Nós estamos falando a respeito do perigo da cegueira religiosa que nos acomete, querido, nos acomete. Nós nos acostumamos com a religião, nós nos acostumamos com uma vida religiosa. Eu não vou dizer que nós nos acostumamos com Deus, porque eu acho que nós não nos acostumamos. Nós podemos nos acostumar com aquilo que nós achamos que é a nossa relação com Deus ou com aquilo que nós já achamos que é Deus, mas com o próprio Deus eu não sei se é possível alguém se acostumar, tá? Mas nós estamos estudando isso baseado em Romanos 2:1. Nós já lemos esse texto em algumas meditações anteriores. Provavelmente eu vou ler hoje novamente, mas eu queria chamar a sua atenção para a realidade descrita nesse primeiro versículo do capítulo 2 de Romanos. Porque Paulo está dizendo que os romanos eles são indesculpáveis quando eles julgam as pessoas, sendo que eles mesmos praticam as mesmas coisas que estão julgando. Quando o homem faz isso, ele é indesculpável. E o problema desses homens é que eles achavam que Deus estava irado com os gentios porque eles eram gentios, e não por causa da atitude, do comportamento deles, né? E pela mesma razão eles achavam que estava tudo bem com eles, porque eles eram judeus, na verdade, sem levar em consideração as atitudes, o comportamento deles, entende? E aí, queridos, quando Paulo diz, olha, a situação de vocês é a mesma, vocês estão se autocondenando porque estão julgando esses homens, mas à medida que vocês estão julgando, vocês também praticam as mesmas coisas, então vocês estão na mesma situação com ele, que eles estão debaixo da ira de Deus também. E aí os judeus, nessa hora, eles se levantam e dizem, não, nós não podemos estar debaixo da ira de Deus, nós somos judeus, nós somos um povo eleito de Deus, nós temos a lei de Deus, nos foi dada a lei de Deus e Deus não deu a mais ninguém. Outra coisa, nós somos o povo da circuncisão, nós temos um pai que é Abraão, ele nos mandou que a gente se circuncidasse, então nós não podemos estar debaixo da lei. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo eleito de Deus, a única nação que Deus ama somos nós, então nós não podemos estar nessa situação. Isso reflete, querido, e aqui eu quero que você entenda isso. Eu vou chamar isso de a mais perigosa e mais mortal arma do pecado. E qual é essa arma? É a capacidade de cegar o homem para a sua própria situação diante de Deus. E eu quero te dar um exemplo, talvez, não sei se é o melhor. Eu sei que é um daqueles que mais impacta o meu coração, né? Eu estou apontando aqui para essa capacidade do pecado de cegar o homem para a sua própria situação diante de Deus. Aí eu convido você a ler 1 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1. Vou ler alguns versículos contigo, porque eu vou ler a história para que você entenda melhor, tá bom? O texto diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu próprio bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E aqui vem, irmãos, a tragédia de tudo isso. Versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Eu acho que você deve conhecer essa história, querido. Davi é rei em Jerusalém, em Israel. Ele já está como rei há algum tempo. Quase todos os povos estão submissos ao seu governo. É época de guerra. Davi já tranquilo, já, né? Talvez até cansado das batalhas, manda o exército para a guerra e ele fica em casa. Depois do almoço, Davi dorme, tira um cochilo. Quando ele acorda, ele começa a caminhar sobre as muralhas do palácio. E de repente ele olha uma mulher tomando banho, lá longe.
E ele chama um servo e pergunta, quem é? E disseram, olha, é a mulher de Urias. Urias é um comandante, é um soldado importante do exército de Davi que está na guerra. E Davi manda chamar a mulher. E como ele é rei, tem poder, né? Ele manda chamar a mulher e ele tem relações sexuais com a mulher. Depois disso, querido, a mulher diz, olha, engravidei. E aí Davi bola um plano para se livrar da culpa, né? E aí ele manda chamar Urias. Quando Urias chega, ele conversa com Urias e manda Urias para casa. Só que Urias, soldado, temente a Deus, homem fiel, homem de caráter, não vai. Ele dorme na porta do palácio do rei. De manhã cedo a notícia chega para Davi. Urias não foi para casa. Dormiu na porta do palácio. Davi manda chamar Urias e pergunta por que ele não foi para casa, depois de tanto tempo longe de casa, longe da mulher, por que não foi? E Urias diz, olha, meu comandante está em campo de batalha, a arca do Senhor está ao ar livre no campo de batalha, não posso dormir com a minha esposa, não posso me dar esse luxo. E aí Davi bola o segundo plano. Ele vai encher a cara desse homem, passa um dia bebendo com ele. No final do dia, Davi diz, vai para casa, achando que bêbado o homem fosse para casa, mas bêbado o homem era mais íntegro do que Davi. E ele continua dormindo na porta do palácio. Dia seguinte, a notícia chega para Davi novamente, e Davi agora bola um terceiro plano. Agora ele escreve uma carta, dizendo para o comandante Joabe colocar Urias onde a batalha estiver mais acirrada para que Urias seja morto. E aí ele se livra da culpa, porque matou o homem, a mulher está sem marido, e agora ele vai poder casar com ela. E acontece exatamente isso. Urias é morto. Davi pega a esposa, traz para dentro do palácio e torna ela sua mulher. Queridos, o tempo passa, o pecado é escondido, ninguém sabe. Mas aí Deus levanta um profeta e diz, vai lá onde Davi, quero que você conte uma história para Davi. Davi, há um homem no teu reino que tem uma ovelhinha criada como se fosse um filho. Dentro de casa, no colo de todo mundo, é criado como se fosse um filho. No mesmo lugar, um homem rico, com muito gado, muita ovelha. Um dia ele recebe um visitante e ao invés de matar uma das suas ovelhas ou um dos seus gados, ele manda matar a ovelhinha criada dentro de casa do homem. Davi se indigna com aquilo, se ira com aquilo. E quando ele sentencia ao homem que fez isso, o profeta se volta para eles, olha, você é esse homem. Queridos, é uma história aterradora, é uma história que me dá calafrios. Sabe, nós estamos aqui, querido, diante de uma situação terrível, terrível. Vou repetir, essa é provavelmente a arma mais perigosa e mais mortal do pecado. Que arma é essa? É a capacidade de cegar o homem para a sua própria situação diante de Deus. Tudo o que eu disser será pouco, queridos, mas nós precisamos ter muito cuidado na nossa relação com o Senhor. Nós podemos nos enganar, querido. É fácil olhar o pecado na vida das pessoas ao nosso redor. Nós somos muito severos com os pecados alheios, mas somos coniventes com os nossos. Nós somos muito duros com os pecados dos outros, mas a gente dá sempre um jeito de acariciar, de amaciar, de dar um jeitinho na nossa situação. Nós precisamos ter cuidado com isso. Se no capítulo 1 nós estamos tratando dos gentios idólatras, dos gentios que estão fazendo deuses para si, construindo imagem de um Deus assim, de um Deus assado, aqui no capítulo 2 estamos falando de judeus, de um povo religioso, de um povo que tinha a lei de Deus, de um povo que tinha o próprio Deus como seu Deus, do povo que tinha o templo, o culto, os sacerdotes, os profetas, mas a despeito de tudo isso, um povo que na sua imensa maioria foi destruído por causa da sua incredulidade, foi destruído por causa do seu espírito religioso, de não atentar para a sua real situação, para o estado do seu coração e achar que pelo simples fato de ser judeu, de ser uma pessoa religiosa, estava tudo bem com ele. Queridos, eu não tenho como exagerar isso, mas eu gostaria muito que você atentasse. Vou repetir, queridos, o que eu disse no vídeo anterior. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Que fruto ou quais frutos você está produzindo? Quais frutos você está produzindo? Quais são as suas atitudes refletem a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Se não, querido, ainda dá tempo para se arrepender. Ainda dá tempo de voltar atrás, pedir perdão a Deus, entregar a vida para Jesus e ter salvação e encontrar salvação. Tá bom? Que o Senhor te abençoe.